Hoje você vai aprender tudo sobre o melhor indicador para você conseguir operar criptomoedas no mercado cripto, né? Esse mercado que está bombando aí nos últimos anos e provavelmente, né, a gente vai ter muita assimetria positiva aí ao longo dos próximos anos. E o indicador que a gente vai usar agora, que eu vou explicar para vocês mais uma vez, é o famoso MACD, o indicador que eu particularmente mais gosto. Vou mostrar para vocês como que a gente consegue melhorar um pouquinho a nossa taxa de acerto, aumentar um pouquinho a nossa lucratividade utilizando o MACD da maneira correta, beleza? Vamos para o vídeo. Vou trazer para vocês aqui um exemplo teórico, né, de como o indicador funciona, o que de fato já aconteceu no gráfico, e depois eu vou trazer dois estudos que ainda não aconteceram, a gente vai fazer aqui de forma, teoricamente, né, ao vivo, para a gente entender se de fato vai fazer sentido ou não todo esse movimento. Beleza? Vamos começar a entender um pouquinho sobre o MACD. Primeiro ponto, para eu colocar o indicador, né, o nome do indicador que a gente usa aqui, de fato, vai ser o MACD, linha e histograma. Então, atenção para todo mundo aí, é o MACD, linha e histograma. Qual configuração que eu uso? De fato, a configuração padrão, 26, 12, né, 26, 12 e a média móvel de 9, né, bem tranquilo, bem normal, bem padrão, do jeito que geralmente o indicador vem. A gente não muda em nada. Beleza? Então esse é o primeiro. O segundo ponto para a gente entender o MACD, a construção do MACD. O que a gente precisa entender? O MACD ele é dividido em acima do zero e ele é dividido em abaixo do zero. Então esse vai ser o nosso termômetro aqui para a gente entender de fato o ponto do MACD, o principal ponto do MACD. Coloquei a linha do zero aqui, como vocês podem observar, né? Coloquei aqui o MACD na linha do zero. O que significa isso? Significa que tudo que está acima da linha do zero, eu vou entender como força compradora. Presta atenção, é força compradora. Não significa que é para eu comprar e nem significa que é para vender. Significa força compradora. Presta atenção que esse conteúdo aqui é conteúdo de mentoria, beleza? E a gente está disponibilizando aqui para vocês no YouTube. Então vamos lá. Acima da linha do zero, eu vou entender como força compradora. Abaixo da linha do zero, naturalmente, vai ser o oposto. Eu vou entender como força vendedora. Beleza? Força vendedora. Beleza. O que a gente vai determinar com tudo isso? O que eu preciso entender? O que manda, de fato, é o preço. O indicador, seja ele qual for, ele vai auxiliar a sua tomada de decisão baseada no movimento do preço. O que isso significa? Se eu tivesse que desenhar o preço de acordo com o MACD na parte compradora, como eu ia desenhar? Eu preciso entender que dentro desse cenário eu teria o preço mais alto nesse movimento. Por quê? Significa que esse topo, né, ele é mais alto do que o último topo. Se eu fosse desenhar os candles, o movimento que eu espero o preço seria o preço aqui em cima, enquanto, né, ele teria feito um topo mais alto do que o último topo. Perfeito? Lembrando que, se você tem dúvida, se você não entendeu alguma coisa dessa parte do vídeo, a gente tem o nosso canal do Telegram gratuito, 100% gratuito, para você, de fato, estudar tudo de forma gratuita aqui no nosso Telegram, ir lá no nosso Telegram e ficar à vontade para perguntar e tirar qualquer dúvida sobre tudo que a gente fala aqui no nosso canal do YouTube. É 100% gratuito, beleza? Então vamos lá. Então, continuando, o que eu espero? Logo depois, eu espero que o preço faça o seguinte movimento. Aqui eu já passo da parte compradora e eu começo a ter a força vendedora atuando. Então, de fato, eu espero que o preço caia para ele continuar seguindo o movimento do MACD. Logo depois, eu espero que ele faça esse repique, que é esse movimento, caia mais um pouquinho e faça mais uma vez esse movimento. O que eu fiz aqui? Eu nada mais fiz do que desenhei o provável movimento. Eu não estou olhando o movimento do preço. Eu não sei o que o preço fez, mas entendendo que o indicador me mostra, né, a força compradora e a força vendedora, seria esse o cenário que eu ia esperar. Esse fundo que eu desenhei seria equivalente a esse fundo, esse topo que eu desenhei seria equivalente a esse topo, esse topo que eu desenhei seria equivalente a esse topo. Beleza? Então, esse seria o padrão se eu fosse desenhar, né, o movimento do preço, o movimento que eu estaria olhando para o preço, esse seria o movimento que eu esperaria para o preço do Ethereum contra o dólar no gráfico semanal. Perfeito?
Mais um exemplo para vocês entenderem a parte teórica e a gente ir para a parte prática. Seguindo o que a gente aprendeu agora ali no primeiro modelo, eu vou trazer mais uma vez o modelo teórico para a gente entender aqui o movimento do preço. O que a gente precisa entender? Olhando esse cenário, eu desenharia o preço, sem olhar o preço, né? Entendendo apenas o MACD pela força compradora e a força vendedora abaixo ou acima da linha do zero, eu ia desenhar algo nesse sentido. O preço subiu, sobe. Aqui, o que eu ia desenhar? O preço perdendo o último fundo, perfeito, para acompanhar esse movimento. Depois ele ia fazer um novo topinho e aqui ele ia cair. Depois que ele caísse, deixa eu colocar vermelho. Depois que ele caísse, eu ia esperar esse movimento. Mais uma vez, o preço cairia. E aqui, de fato, o preço subiria. Fazer isso, logo depois ele ia fazer um pequeno recuo e depois ele ia subir. Pronto. Se eu fosse desenhar o movimento do preço, de fato seria essa estrutura, porque eu quero o quê? Que o MACD acompanhe o preço. Só que o MACD, ele é um indicador de convergência do preço e ele é um indicador de divergência do preço. E é justamente isso que é o X da questão. É justamente isso aqui que é o ouro do nosso conteúdo. A gente vai entender se de fato o preço está com uma força compradora onde de fato ele está, ou se ele está com uma força vendedora onde de fato ele está. Beleza? O que eu mostrei para vocês aqui? O que eu mostrei para vocês aqui agora foi simplesmente como o preço deveria agir. Será que de fato o preço agiu dessa forma? Vamos olhar. Vamos lá. Olhando agora o nosso MACD junto com o preço, lembra que eu desenhei para vocês esse cenário? Sobe, cai, sobe. Depois desce, deixa eu colocar vermelho. Depois ele desce, sobe, cai mais uma vez. Aqui ele sobe, cai um pouquinho e sobe mais uma vez. Esse foi o movimento, exatamente o movimento que eu desenhei para vocês agora, sem olhar o movimento do preço. Vamos entender se de fato foi isso que o preço fez? O que a gente consegue olhar aqui? O que eu preciso olhar? É o movimento que ele sai, subiu, tá certo? Caiu, subiu. Então, até agora, esse movimento ele é bem similar a esse movimento. O que isso significa? Se o movimento é similar, eu tenho uma convergência do preço. Ele me mostra que, de fato, aqui eu tenho mais força compradora nesse topo do que eu tinha nesse movimento. Então, eu tenho mais força compradora nesse cenário do que eu tinha nesse cenário. Então, me mostra que a força compradora nesse topo é de fato maior do que a força compradora nessa região, simplesmente pelo MACD. Presta atenção, aqui o preço subiu, tanto no histograma quanto no linha. Então aqui eu entendo que a força é compradora. O que isso me mostra? Isso me mostra que a partir do momento que eu tenho dentro desse cenário topos e fundos ascendentes, que eu venho fazendo, né, rompimentos de topo a favor do movimento teoricamente de alta, eu posso entender que todo recuo que ele fizer, vamos desenhar aqui do lado, todo recuo que ele fizer, eu posso pensar em um argumento comprador para eu operar a favor do movimento, para eu operar a favor da tendência. Então, dentro desse cenário, a gente vai esperar o quê? O recuo até as nossas linhas de Boss. A linha de Boss é o ponto-chave do nosso modelo, é o ponto-chave do nosso operacional. A linha de Boss é distribuída, né? A gente explica a linha de Boss apenas para a galera da mentoria. Então, se você está gostando desse conteúdo, se você quer ter acesso à linha de Boss, se você quer fazer parte da nossa mentoria, chama o nosso suporte comercial aqui embaixo. As vagas estão abertas, é só você chamar, você vai para um WhatsApp e lá você vai conversar com o nosso comercial e eles vão arrumar uma condição especial para você fazer parte do melhor time do mercado financeiro. Então vamos lá. Entendendo a linha de Boss, a gente tem o quê? Uma linha de Boss, a gente tinha, na verdade, né? Uma linha de Boss nessa seta azul que eu marquei. Clinton, é mentira, não tinha essa linha de Boss. Quem for da mentoria e estiver assistindo esse vídeo, pode olhar o gráfico e comentar aí se de fato a gente tinha ou não uma linha de Boss. A linha de Boss fica fixa, tá? Ela vai se movimentando, mas o passado ela fica lá. Então dá para todo mundo confluir tudo certinho. Se você quiser também, entra lá na mentoria, os 7 dias, você vai ter acesso à linha de Boss. Você olha, testa tudo que eu falei aqui, se é verdade, se não é, e você pode cancelar até o 7º dia. Você vai lá, pede o reembolso e não tem problema algum. Entra lá, testa, vê se tudo que eu falei tem sentido, faz sentido, foi verdade, não foi verdade, e aí você cancela no 7º dia. Não tem problema nenhum. Entra, testa e cancela. Fica à vontade.
Beleza? Então vamos lá. Eu vou entender que o próximo recuo que eu poderia ter seria exatamente na nossa linha de Boss. E o preço, por incrível que pareça, também para, né, numa linha de Boss do gráfico semanal. Exatamente essa linha de Boss aqui, ó. Aqui é a linha de Boss compradora e aqui foi a linha de Boss vendedora. Então eu tive o ponto de possível parada do preço na linha de Boss semanal vendedora e eu tive o ponto de compra exatamente na nossa linha de Boss compradora, a favor do movimento. Clinton, por que eu poderia comprar aqui? Porque lembra que esse topo ele tem mais força compradora do que o último topo. Então ele me mostra que quando fizer o recuo e ele chegar no meu ponto de interesse, no meu POI, né, na minha linha de Boss, ele vai falar que ele vai pelo menos testar ou superar o meu último topo. A gente já falou algumas vezes nessa ideia de testar ou superar o topo, mas nunca tão bem explicado aqui para vocês como nesse vídeo. Então o que a gente consegue olhar? Eu consigo entender que pela linha de Boss, eu faria a minha compra aqui e eu poderia entender que eu iria pelo menos testar o último topo, simplesmente porque o MACD concordou com esse movimento, me mostrando que aqui eu tinha mais força compradora do que nos últimos movimentos. Beleza? Logo depois, eu desenhei para vocês esse cenário, que eu falei que o preço cai, sobe um pouquinho e cai mais uma vez. Aqui embaixo, ó, cai mais uma vez. Então, o que significa? Eu não posso mais operar a minha linha de Boss. Por quê? Porque eu não tenho topo. Se eu não tenho topo, eu não tenho força compradora. Agora, eu saio. Cadê o topo? O topo desse movimento equivale a esse movimento. Você consegue entender que dentro desse cenário não tem topo dentro do MACD? Então, ele me mostra que a força compradora diminuiu. A força compradora diminuiu nesse topo. Então, eu não posso mais operar a minha linha de Boss. O que mostra agora? Provavelmente a minha linha de Boss vai ser o quê? Perdida, porque eu não tenho força compradora. A linha de Boss ainda segura dentro desse movimento, mais uma vez, só que ela não vem nem testar o topo. Então, não seria operável. Por mais que a linha de Boss, provavelmente esse trade aqui teria dado gain, tá? Só que a gente não ia operar a nossa linha de Boss, porque o nosso MACD não concorda, ele não fez o topo, né, maior do que esse topo. Então, ele não me mostra que tem mais força compradora dentro dessa região. E aí a gente tem continuidade ao movimento, que é esse movimento de baixa equivale, em tese, a esse movimento de baixa. Consegue entender agora que mudou? Agora, quem está predominando, teoricamente, abaixo da linha do zero, é a força vendedora. Eu tenho mais força vendedora nesse cenário do que eu tenho nesse cenário. Então, aqui, essa força vendedora, ela é maior do que nesse cenário. O que mostra que, quando eu voltar numa linha de Boss, eu posso pensar na venda para eu entender que esse último fundo, ele também vai ser o quê? Testado ou superado. E é exatamente o que acontece. Ele vem ser testado. Provavelmente você teria que ter zerado, né, essa operação mais ou menos aqui, que de fato seria a região de último fundo. E ele vem testar e supera essa região. Agora que ele superou essa região, onde seria a minha linha de Boss, né, a minha primeira linha de Boss dentro desse cenário, onde é que estaria a minha próxima linha de Boss, para eu entender o próximo ponto de possível parada do preço? Dentro dessa região. E agora a gente tem outro cenário. Lembra que esse topo não tinha força compradora? Só que esse topo tem ou não tem força compradora? Eu vou dar 3 segundos para vocês me responderem, para vocês entenderem como é bem fácil, é bem tranquilo, é bem óbvio o MACD junto com o movimento do preço. Aqui eu tenho o quê? A força compradora, perfeito? E aqui eu tenho o quê? A força vendedora. Beleza? Então, dentro desse topo, eu tinha força compradora? Não. E dentro desse topo, eu tinha força compradora? Sim. Então, dentro desse movimento, ele me mostra que esse topo pode ser o quê? Testado ou superado. Quando é que eu vou poder pensar nessa compra? Quando eu chegar mais uma vez aonde? Na minha linha de Boss do gráfico semanal, já que eu estou olhando o Ethereum USD no gráfico semanal. Clinton, muita sorte, você está mostrando só porque já passou. Quem for da mentoria pode comentar se de fato as regiões estão marcadas aqui ou não pela nossa linha de Boss. Perfeito? Agora, a gente tem um cenário, né? Dando continuidade ao movimento,
a gente consegue entender que, mais uma vez, a gente tem o MACD aqui mais forte do que aqui, mostrando para a gente que, de fato, aqui tem mais força compradora do que no último topo. Então, qualquer recuo que ele faça, eu posso pensar num argumento comprador também. Beleza? O ponto em questão aqui é a gente entender que a gente não faz o rompimento desse topo. O ideal seria ter feito o rompimento do topo e aí vai validar junto com o nosso MACD. Perfeito? Agora eu vou para dois exemplos que ainda não aconteceram, mas a gente vai entender e vai acompanhar ao longo dos dias, da semana, se de fato esse movimento, né, superou ou não. Se você está assistindo esse vídeo depois do mês de agosto, aí, né, no meio do mês de agosto, setembro, você pode até comentar aqui se de fato funcionou ou não funcionou o que a gente vai falar a partir de agora. Beleza? Vamos para uma parte prática. Eu peguei aqui agora o gráfico do Bitcoin contra o dólar, no gráfico diário. O que a gente precisa olhar? De fato, o Bitcoin contra o dólar vem no movimento de alta, claro, de alta dentro desse cenário, vem rompendo topos. O que eu tenho dentro do meu MACD? Aqui, de fato, no MACD histograma, eu tenho mais força compradora dentro desse movimento do que eu tinha nos últimos topos, Então, de fato, eu posso pensar que dentro desse cenário, um recuo, né, até a minha linha de Boss pode ser um ponto de possível parada do preço. Onde seria o recuo para a minha linha de Boss? Você pode marcar aí. Esse vídeo vai sair entre dia 3 de agosto e dia 4 de agosto. Então, você vai olhar aí 3, 4 de agosto e você acompanha daí para frente. A nossa linha de Boss está na casa de 109.600. Qual é o movimento que eu espero? Como o MACD me confirmou esse cenário, né, esse possível cenário de alta, onde eu tenho mais força compradora aqui do que nos últimos topos, o preço está tendo uma convergência. Então, eu posso esperar, né, um recuo até essa região, onde ele vai manipular e vai me dar uma compra a favor desse movimento. Então, eu preciso que ele toque na minha linha de Boss, em 109.600. Quando ele tocar em 109.600, eu vou pensar em um argumento comprador. E aí a gente já pode até entender um outro cenário que ainda não aconteceu, que é em relação a esse último fundo. Nós temos mais força vendedora aqui, dentro desse cenário, do que a gente tinha nos últimos fundos, que seriam próximos dessas regiões. O que mostra que, em algum momento, essa região também, provavelmente, vai ser testada ou superada. Então, a gente pode ter um cenário onde ter a nossa compra na nossa linha de Boss, ele venha tocar até próximo ali de 118 mil, para ele vir testar essa região de mínima, né? Na região ali, mais ou menos, de 98 mil a 100 mil dólares, através simplesmente pela leitura do MACD dentro dessa região aqui, que mostra que esse movimento, ele de fato está mais forte do que o antigo movimento, sempre que a gente nem chegou dentro desse cenário. A gente tem esse movimento subindo, enquanto no indicador, né, a gente já está tendo um movimento mais forte aqui de baixo. Então, ele pode vir dar a compra na nossa linha de Boss, subir e depois mitigar até essa região em 98 mil a 100 mil dólares. Beleza? Como que a gente vai operar essa linha de Boss do diário? Eu deixei ela marcada porque vocês precisam entender um pouco do nosso operacional. Nós usamos 3 tempos gráficos, que é a nossa referência, o nosso tempo gráfico intermediário e o nosso tempo gráfico gatilho. O nosso tempo gráfico referência é o gráfico diário. Perfeito. O que eu preciso agora para validar essa minha entrada no 109.600? Eu preciso ir para o tempo múltiplo de 5, né? Nesse caso, dividido por 5, que vai ser o meu 288 minutos. E aí eu vou olhar o meu RSI, já tem vídeo no canal explicando esse modelo mais ou menos, e eu preciso que o RSI esteja abaixo de 30. Exatamente o que ele está fazendo agora. Só que eu não posso operar porque eu não toquei na região. Então eu preciso que ele caia, que o preço caia, toque na região, volte abaixo de 30 dentro desse cenário, já está até validado, para ele me dar uma divergência no meu time frame intermediário ou no meu time frame gatilho. No meu intermediário, que seria o 288, caso já tenha a divergência, eu posso operar pelo intermediário. Se não tiver a divergência no intermediário, eu posso descer mais um tempo gráfico, dividir por 5 e vou chegar no time frame de 60 minutos. E aí eu vou esperar os 60 minutos criar essa divergência. Como seria esse cenário?
eu preciso que os 60 minutos perca esse fundo, o preço caia. Quando ele cair e tocar na região de 109.600, eu quero que tenha a nossa divergência de baixa, para eu conseguir operar a favor. O MACD histograma subindo, enquanto o preço vai estar caindo. E eu vou ter os 60 minutos me mostrando o quê? E esse topo, ele vai ter mais força do que o último topo. Então, quando chegar aqui, eu vou entender que esse movimento vai vir pelo menos até a região de 113 mil dólares. Então, eu vou tentar pegar a compra na região de 109 mil e vou procurar levar, né, até o meu alvo, pelo menos, a região de 113 mil dólares, onde mostra que essa região desse topo pode ser testado ou superado. Beleza? Esse seria o cenário de um trade que ainda não aconteceu dentro do Bitcoin, utilizando o nosso MACD para criptomoedas. A gente vai entender se de fato fez sentido ou não todo esse cenário. Beleza? Trouxe para vocês aqui mais um gráfico, talvez o gráfico mais importante, né, do mundo das criptomoedas, o Ethereum contra o Bitcoin, para a gente entender a força da segunda maior criptomoeda em relação à maior criptomoeda que a gente tem, o Ether, né, em relação ao Bitcoin. Dentro desse cenário, do gráfico semanal, a gente tinha, né, um movimento de baixa, uma pernada de baixa, e dentro desse movimento, a gente tentou reverter, está tentando reverter para um movimento de alta. A gente vem ganhar esse último movimento, né, que nada mais é do que um movimento aqui dentro desse cenário de drop, fez uma base e um novo drop. Então, a gente tem um movimento de queda. O nosso MACD mostra o que para a gente? Mostra que dentro desse cenário, a gente está tentando reverter esse cenário de baixa para alta, então eu consigo esperar qualquer recuo para eu poder operar a favor do movimento. O meu MACD concorda? Eu tenho mais força compradora aqui do que eu tinha nesse movimento. Tá vendo que aqui eu fiquei acima da linha do zero? Se eu fiquei acima da linha do zero dentro desse cenário, aqui também eu tenho mais força compradora dentro desse movimento do que eu tinha dentro dessa leitura. O que a gente consegue olhar dentro desse cenário? Dentro desse cenário, a gente poderia pensar, né? Já que o MACD concorda com o movimento, a gente de fato tem aqui o preço, né, subindo, a gente pode esperar o recuo a favor do movimento. Nós não temos linha de boss semanal para compra, inclusive nós temos uma linha de boss semanal para venda, exatamente onde o preço parou. Clinton, mentira, você está querendo enganar a gente. Quem tem acesso à linha de boss, mostra, fala aí nos comentários se de fato as linhas estão aqui ou não. Entra na mentoria aí, testa 7 dias, pede seu dinheiro de volta, só para você conferir tudo que eu falei. No 7º dia você pede o reembolso e fica tudo certo, só comprova se o que eu falei fez sentido ou não, volta aqui, fala que é verdade, fala que é mentira, não tem problema algum, beleza? Então, dentro do semanal, a gente de fato tem uma linha de boss vendedora aqui. É onde de fato o preço enrosca aí, né, por mais ou menos 3 semanas. Inclusive essa semana agora, com um recuo um pouco mais forte, onde mostra que o Ethereum está perdendo valor em relação ao Bitcoin. O Bitcoin pode estar subindo e o Ethereum subindo menos. O Bitcoin pode estar caindo e o Ethereum pode cair mais. O Ethereum pode estar caindo e o Bitcoin está no 0 a 0. O Ethereum pode estar no 0 a 0 e o Bitcoin pode estar subindo. Perfeito? O que a gente pode fazer quando a gente não tem linha de boss no gráfico semanal? Eu posso ir para o gráfico diário e dentro do gráfico diário eu vou ter uma linha de boss do gráfico diário próximo da região de 0,029. O que isso significa? Olha o meu MACD no diário, mostrando que dentro desse cenário eu tenho mais força compradora aqui do que eu tinha nas minhas últimas regiões de topo, perfeito? Nas minhas últimas regiões de topo. Então mostra que essa região pode ser testada ou superada a favor do movimento. Eu posso entender essa região sendo meu key level, tem vídeo no canal explicando, onde ele pode manipular essa região, tocar na nossa linha de boss do diário para ele vir pelo menos testar a região ali de 0,03. Beleza? Então, esse é o movimento que eu espero para o Ethereum contra o Bitcoin. Ele vir testar pelo menos a região ali de 0,029, mais ou menos próximo desse candlezinho
aqui. Essa é a nossa linha de boss do diário. E mais uma vez, né, a gente vai ter que esperar o mesmo gatilho para saber se vai dar a compra. Às vezes o candle pode passar de uma vez e ele não vai dar o nosso gatilho, que é o nosso RSI no time frame intermediário abaixo de 30, né? Vamos colocar aqui. Inclusive já está chegando ali bem próximo, né? Já chegou. Quando tocar lá, a gente de fato pode ficar mais tranquilo para poder pensar nessa operação. E os 60 minutos criar também a nossa divergência de alta pelo gráfico de 60 minutos. E aí eu vou entender que o Ethereum pode ganhar valor em relação ao Bitcoin. Ele precisa criar essa divergência e o preço precisa cair, perder esse fundo e tocar aqui próximo da nossa linha de voz em 0,092. 0,02 NOK, né? E aí, quando tocar aqui, de fato, eu vou esperar para saber se tem a divergência. Tocando, eu vou vir. Olha, mais uma vez, 60 minutos, me mostrando que eu tenho mais força compradora aqui do que eu tinha nesse movimento. O que mostra que, caso me dê a oportunidade de comprar, né, de fato, nessa região, eu vou poder levar pelo menos até o 0,03 a favor do movimento de alta do gráfico diário. Perfeito? Então seria mais ou menos isso. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, não deixe de deixar o like, né? De se inscrever no nosso canal, de deixar um comentário falando se você gostou, se você não gostou, se você quer mais esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal do YouTube. Se você deixar o like, né? Se você comentar, a gente vai entender que você gostou e a gente vai continuar trazendo vídeos, né, operacionais para vocês, para a gente tentar agregar na vida de vocês. Lembrando que as vagas da nossa mentoria estão abertas. Se você não quiser fazer parte da mentoria, tem o canal do Telegram, que é 100% gratuito, e você pode entrar e ficar à vontade. Beleza? Tamo junto, grande abraço, bebam água, usem stop e não façam preço médio. Grande abraço, beijo para vocês.